Boa noite, igreja. Então, meu nome é William, né? Mas se me encontrar por aí, pode me chamar de Will também, né? Eu já conheço alguns, né? Alguns apenas de vista. Mas é sempre um privilégio, né? Ser apresentado a vocês. E também é uma grande honra. Ao mesmo tempo, também uma grande responsabilidade, né? Estar neste púlpito. Ser um canal da palavra de Deus a esta igreja, né? Como vocês sabem, nós estamos em uma série, né? Vestígios de Glória, uma jornada através dos milagres de Jesus. Portanto, nesta série nós estamos investigando alguns dos milagres que Jesus operou no seu tempo, né? em seu ministério terreno. Mas enquanto nós fazemos isto, nós temos dois objetivos, né, dois propósitos principais que eu gostaria de lembrar a vocês, né? O primeiro propósito, ele é didático. Nós queremos mostrar que o milagre, ele nunca é um fim em si mesmo, né? O milagre, na verdade, é uma evidência que revela algo sobre aquele que opera o milagre. E o milagre aponta, então, para algo maior, né? Aponta para o próprio caráter glorioso do nosso Senhor Jesus. E o segundo propósito, ele é apologético, né? E aqui nós queremos, então, desconstruir, desmistificar alguns conceitos que nós temos acerca dos milagres. Vivemos em uma época que pessoas e também muitas igrejas buscam incessantemente os milagres como um fim em si mesmo. E parece até que foi aberta a temporada de caça aos milagres, né? Nós vemos muitas campanhas abertas por aí. Campanha dos milagres, campanha da vitória, né? A campanha dos 7 dias de prosperidade, campanhas e campanhas. E essas campanhas enchem de pessoas buscando o seu milagre de cura física, né? O seu milagre da cura espiritual, o seu milagre da porta de emprego, o milagre do carro, da casa, mas como se Jesus fosse apenas um gênio da lâmpada mágica. Buscam o milagre e não querem nem saber sobre aquele que opera o verdadeiro milagre. Então nós queremos desmistificar esse conceito de que a vida cristã se resume em correr atrás do milagre, ou então buscar apenas uma experiência sobrenatural. O milagre em si, ele é a consequência daquele que anda e conhece o Senhor do milagre, nosso Senhor Jesus. E o primeiro sermão, o Isaac, ele nos falou sobre o primeiro milagre, né, de Jesus, que é o milagre da transformação da água em vinho. Foi uma festa de casamento em Caná da Galileia. E na semana passada, nós ouvimos sobre o segundo milagre, né, que também foi realizado na mesma cidade, em Caná da Galileia, onde Jesus então cura um oficial romano. E hoje nós então vamos para o nosso terceiro milagre, né, como nós lemos segundo o Evangelho de João, no capítulo 5, a respeito da cura do paralítico no tanque de Betesda. Eu gostaria de pedir que você curvasse sua cabeça novamente para nós fazermos mais uma oração. Pai, obrigado por esta noite e te peço que o teu Espírito Santo se faça presente e que ele nos ilumine, que nos dê direção e nos ajude a compreender as palavras do teu livro sagrado e a sua aplicação para nossas vidas. Que a tua igreja possa ouvir a sua voz, guardando somente aquilo que provém da tua palavra. Assim eu oro em nome do teu Filho Jesus, o Cristo. Amém. O Evangelho segundo João, ele é o único dos 4 evangélicos que nos relata, né, no capítulo 5, que nós lemos, esse seria o terceiro milagre de Jesus. É o único evangelho que nos relata acerca desse terceiro milagre. E o apóstolo João, ele vai deixar bem claro, um pouco mais para frente, né, no capítulo 20, lá nos últimos versículos, 30 e 31, qual é o seu principal objetivo em escrever esses sinais operados por Jesus. E ele vai dizer assim, lá no capítulo 20, Jesus realizou na presença de seus discípulos muitos sinais miraculosos, que não estão registrados nesse livro, mas estes foram escritos para que vocês creiam que Jesus é o Cristo,
o Filho de Deus, e crendo, tenham vida em seu nome. Então, os milagres operados por Jesus, eles apontam para Ele mesmo, como Cristo, o Filho de Deus, o Messias esperado. E João deixa claro que ele não registrou todos os milagres que Jesus operou, mas que esses que ele registrou têm esse propósito de apontar para Cristo. E é exatamente isso que nós buscamos, então, enquanto investigamos esse terceiro milagre. Ter um encontro com o Senhor do milagre, ter um encontro com Jesus Cristo. E olhando então para o versículo 1, nosso terceiro milagre aqui no texto que acabamos de ler, sabemos então que Jesus sai da região da Galileia e vai para uma festa em Jerusalém. E lembramos que qualquer ida de Jesus para Jerusalém, ela desperta uma série de expectativas sobre Jesus, em cima dos discípulos. Porque para eles, Jesus era o Messias esperado. E Jerusalém era o grande centro das profecias messiânicas. Logo quando Jesus então vai para Jerusalém, é como se eles se preparassem para a tomada do trono de Davi, e ainda pensando que talvez Jesus já poderia subjugar esse poder do governo romano ao próprio poder de Jesus. Jesus, então, para os discípulos, ele era um Messias político, mas Jesus, ele vem para mostrar que ele era muito mais do que isso. Jesus e os seus sinais, eles apontam para algo maior e eterno. E haviam 3 importantes festas judaicas, do qual os judeus deveriam participar em Jerusalém. Jesus, como um bom judeu, então ele vai até Jerusalém participar dessa festa. Poderia ser a festa da Páscoa, de Pentecoste ou a festa do Tabernáculo. O texto não é claro qual dessas festas Jesus estava indo. Mas o importante é sabermos que Jesus então sai da região da Galileia, onde ele havia operado já os primeiros 2 milagres, e agora vai para Jerusalém. E chegando próximo à Porta das Ovelhas, como diz no versículo 2, que seria então já próximo ao templo que estava lá em Jerusalém. Seria a entrada para Jerusalém, nessa muralha. Diz ali que então havia um tanque, chamado em aramaico Betesda, que significa Casa da Misericórdia, ou Casa da Graça. Para a nossa melhor compreensão desse texto, em primeiro lugar, eu queria apresentar para você então um pouco do contexto histórico e cultural da época. Vamos mergulhar um pouquinho nesse contexto, porque ele faz total diferença para a gente compreender esse texto. Temos aqui uma imagem, de para o Samuel colocar, do que resta do tanque de Betesda lá em Israel. Portanto, é possível você visitar, encontrar esse tanque lá no nosso dia, E ano que vem nós teremos aí uma viagem para Israel, Então você pode até lá e visitar esse tanque. Você pode ver, existem ali camadas, são níveis devido às escavações arqueológicas. Então lá embaixo, lá no fundo, é possível a gente visualizar esse tanque. Na próxima imagem, nós temos então uma maquete do Museu de Israel, do que seria então um tanque. Nós temos os 5 alpendres ou colunas, como o texto também vai dizer, E essa do meio, então, seria a 5ª coluna, onde vai dividir o tanque em 2 partes. E ali é como se fossem 2 tanques, mas na verdade é o único tanque de Betesda. Mas uma informação histórica importante que nós temos acerca desse tanque é que ele era utilizado para banhos de purificação. Os rituais judaicos pediam que então os judeus se banhassem nesse tanque, a fim de se purificar, para realizar então os sacrifícios no templo que ficava ali próximo. Além disso, o tanque de Betesda também era conhecido como o tanque das ovelhas, porque também dizem uma hipótese de que as ovelhas também eram banhadas nesse tanque. E dali elas iam então para a Porta das Ovelhas, que ficava ali próximo, e por lá elas também eram direcionadas ao sacrifício dentro do templo. Assim, o tanque de Betesda era um local de purificação judaico. Pelo menos no início era assim, Porque infelizmente, vamos ver agora na próxima imagem,
que pesquisas arqueológicas encontraram ao redor desse tanque alguns afrescos ou pinturas em muros, né, representando a cura. Encontraram também ex-votos, objetos de presente a outros deuses, e moedas também representando outros deuses populares entre os romanos, por seus poderes de cura, né? Também é importante saber que haviam santuários de cura espalhados por todo o mundo antigo, especialmente em torno de culto a um deus chamado Asclépio, ou então Esculápio, como chamavam os romanos. Nós temos a nossa próxima imagem, vai dizer, esses locais eram totalmente espalhados no mundo antigo. Esculápio é conhecido então como o deus da cura, ou o deus da medicina. E a maioria desses santuários exigia, né, que os seus suplicantes ali, adivinhem, que se purificassem em alguma fonte de água. Portanto, existem evidências de que o tanque de Betesda era utilizado como um santuário de cura pagão. Estamos falando de Jerusalém, no auge do período judaico, próximo ao templo. E nós podemos perguntar, mas como assim pode haver santuário de cura pagão, né, próximo ao templo? Jerusalém era dominada por Roma, né, e que era uma cultura pagã. Adorava diversos deuses. E esse tanque, que estava fora das muralhas de Jerusalém, acabou então se contaminando com esse paganismo. Então, o tanque de Betesda, antes usado para purificação pelos judeus, se torna então um santuário pagão greco-romano. Portanto, imagine agora o cenário, né? Esse contexto para vocês consigam imaginar Jesus chegando em Jerusalém, próximo ao templo, e encontra um tanque chamado Casa da Misericórdia, onde judeus contaminados pelo paganismo romano buscavam a cura através de um falso Deus. Jesus encontra esse lugar cheio de enfermos, buscando a cura pelas águas. Esta é a cena, né, que nós temos. E agora nós podemos entender então os versículos que seguem, 3 e 4, né? Ele vai dizer então que um anjo descia e movia as águas, e aquele que entrasse primeiro na água era curado. Você pode observar que esse versículo 4, ele deve estar destacado em seu texto entre colchetes, né? Isso porque temos aqui um problema de crítica textual, né? Por isso o versículo 4, ele não é encontrado nos textos mais antigos e confiáveis. Tudo mostra que esse trecho foi uma adição de algum copista, né, da tentativa então de explicar essa crença da época. Explicar o que acontecia também no versículo 7, né, que o paralítico vai dizer, tem ninguém que me leve a água, como é que eu vou chegar lá e ser curado? Então essa pequena adição, que provavelmente era alguma nota de rodapé, uma tentativa de explicar essa crendice da época, na tradição foi adicionado a esse texto, né? E além disso, algumas evidências mostram que no período romano, esse tanque também continha comportas de água, né, como grandes cisternas de água. Que então, quando abertas, o que elas faziam? A água vinha como uma onda e se movimentava. Tudo indica que, portanto, no tanque de Betesda havia uma crendice pagã, dentro de uma cultura greco-romana, para um culto ao deus Esculápio, né, em busca da cura. E seria impossível, irmãos, olharmos para esse texto, esse cenário, e não nos remetermos ao nosso cenário evangélico atual, cujo muitas igrejas que se dizem cristãs, na verdade estão vivendo um sincretismo religioso, essa mistura de crenças e ritos, cheia de religiosidade, superstições, a fim de buscar o seu milagre a qualquer custo. Cultos e campanhas incentivando a caça ao milagre e que exigem a sua idolatria e até mesmo a sua performance em troca. Você tem que fazer algo em troca. E no versículo 5, o texto nos apresenta então um homem que estava no tanque e era paralítico há 38
38 anos. Ele estava esperando a cura pelas águas. Possivelmente, então, por esta crença nesse Deus pagão. E no versículo 6, Jesus, então, o vê deitado e ele soube que ele estava ali durante tanto tempo. Havia um grande número de enfermos no local, mas Jesus avista somente este homem. E o texto diz que Jesus soube, não é? Jesus conhece a sua situação. Ele o encontra em meio à multidão e ele o vê. Muitas vezes, deitado em seu leito, né, com lágrimas no seu travesseiro, sem fé, sem esperança, sem luz, impotente. Os olhos do Senhor, Ele te sonda da cabeça aos pés e Ele conhece o seu coração. Ele conhece não só o seu exterior, mas também o seu interior. E Ele sabe por quantos anos você tem esperado. Eu nasci em berço cristão católico, né? Já pensei, ainda criança, que seria padre. Eu já contei essa história aqui. Mas lendo a Bíblia, o Senhor, então, por sua graça, Ele vai me chamando aos poucos e assim eu acredito que Ele me trouxe um pouquinho mais perto dEle e eu me converti ao protestantismo. Eu segui e me batizei na igreja evangélica aos 18 anos, não era casado ainda, né? E foi o primeiro da minha casa a se converter. E uma semana, irmãos, após o meu batismo, minha casa parecia um caos. Minha casa parecia o apocalipse para mim, né? Pelo menos para mim. Eram muitas batalhas, inclusive batalhas espirituais mesmo, né? Coisas sobrenaturais acontecendo. Cheguei a ter que repreender e expulsar demônios em nome de Jesus. Parece que Deus me pegou e falou assim, agora eu vou te mostrar algumas coisas, né? Vou te mostrar quem eu sou. Quero que você me conheça um pouquinho mais profundamente. Não só de ouvir falar. E de fato eu tive que aprender muitas coisas. Eu não dormia, não foi nada fácil. Eu não dormia um mês assim, sem dormir praticamente nada, com medo. O Senhor, então, Ele começa a tirar esse medo e me dar mais confiança nele. E eu deitava, então não conseguia dormir, mas eu perguntava, né, a Deus, Senhor, você está vendo isso? Eu me batizo, né, e é isso que acontece, né? Como assim? Achei que agora era só vitória, né? Agora era só sabor de mel. Mas com o tempo eu soube que Deus estava vendo e Ele estava me moldando. E Ele me consolava no Salmo 139 que diz, Senhor, Tu me sondas e me conheces. Para onde eu poderia escapar do Teu Espírito? Foi um processo que Deus moldou a mim e eu não estava vendo, mas Ele também estava moldando a minha casa. E hoje eu posso dizer que eu e minha casa servimos ao Senhor. Pois Ele nos alcançou da maneira que Ele quis, quando Ele quis. Deus, Ele está vendo. E Ele conhece a sua situação. Então Jesus faz uma pergunta ao paralítico. No versículo 6. Você quer ser curado? Uma pergunta extremamente objetiva, não é? Mas que teve uma resposta não tão objetiva assim. A pergunta de Jesus parece até mesmo oferecer o milagre, né, ao doente, né? Queres ser curado? Eu posso fazer isso por você. Porém, ele recebe uma resposta, Jesus recebe essa resposta de murmuração, né, desapontamento e de indignação. Primeiro ele reclama, né, esse homem reclamar que ele não tem ninguém. Ele está abandonado. Afinal, quem aguentaria 38 anos de cuidado de um enfermo, né? 38 anos de doença, irmãos, desgastaram a todos. Ele não tinha ninguém que o ajudasse a entrar no tanque. E muitas vezes a falta de ajudante é algo muito grave, né? Note que esse homem, então, ele não tinha nem condições de ser um religioso, né? Nessa crendice religiosa na qual ele se depositava a sua esperança, era necessário chegar ao tanque primeiro.
para conseguir a cura, né? Como diz o versículo 7. Parece muito essas campanhas de hoje, né? Quem chegar primeiro pega a bênção, né? Bem isso. Como um paralítico, né? Um coxo conseguiria então alcançar isso sozinho. Ele não andava, aparentemente se arrastava. Estava em nítida desvantagem aos demais, não é? E é interessante a gente perceber então como a religiosidade nos traz essa relação da performance com a obtenção da graça. Se faz necessária uma performance, algo que você tem que fazer, um rito, né? A religiosidade então toma conta para que a bênção seja alcançada. Precisa colocar lá o copo de água em cima da televisão, né? Ou então precisa dar o dízimo ou tudo que você tem. Quanto mais você der, maior será a sua bênção. Era preciso alcançar o tanque primeiro. E eles estavam em Betesda, a casa da graça, a casa da misericórdia. Tamanha contradição, não é mesmo? Mas o evangelho não diz respeito a procedimentos que eu ou você temos que operar. É a idolatria que exige essa devoção antes da bênção. O evangelho diz que Cristo já fez o que deveria ser feito. Ele pagou o preço. E Ele te alcança. E Ele te dá a graça. Ele dá a sua misericórdia. Jesus é a nossa casa de misericórdia. Ele é a nossa casa da graça. Note que é Ele que te vê. É Ele que te alcança. E é Ele também que ouve, né, a sua queixa. Como Ele faz com o enfermo. Agora perceba que mesmo nessa falsa esperança deste homem, é uma grande privação, né, não ter alguém então para ajudá-la a colocá-lo no tanque. É de grande ajuda termos um amigo cristão, né, para erguê-lo durante uma dificuldade. Para levá-lo então até a beira da água, a qual você não consegue ir sozinho. Este mês eu mudei meu horário de trabalho e reencontrei alguns amigos cristãos, né? E eles me disseram, como é bom ter alguém para conversar sobre Cristo, né? Eu sentia a sua falta. Como é ruim não ter alguém para falar sobre os assuntos espirituais. Como é ruim frequentar um ministério que não te alimenta verdadeiramente. Não ter ninguém para confortá-lo. Talvez você possa até dizer, não tenho a quem possa recorrer para pedir ajuda. E é por isso que eu permaneço onde eu estou. Como esse paralítico à beira do tanque. A vida em comunidade é certamente necessária. A comunhão, a unidade entre irmãos são bíblicas. Somos seres criados para relacionamentos, para nos relacionarmos com Deus e com o nosso próximo. E tudo isso é muito bom. Mas eu queria lembrar vocês, nenhum ser humano pode lhe fornecer a fé viva ou lhe conceder perdão por todos os seus pecados. Embora você não tenha ninguém para ajudá-lo, não valorize demais o ser humano a ponto de confiar a sua salvação a eles. Precisamos crescer espiritualmente, deixarmos de ser como crianças, né, como que andando em andadores de bebê, que são incapazes de caminhar sozinhas com as próprias pernas. Muitas vezes fazemos o nosso irmão uma muleta. E eu quero dizer a vocês que até mesmo muitas igrejas que nós vemos por aí, grandes igrejas, essas megas igrejas que nós vemos por aí, elas têm um dono, né? Igrejas que o pastor, então, é aquele ungido do Senhor, o intocável. E eu quero dizer a você que nós não precisamos de nenhum homem para alcançar a Cristo. Para tratar com Jesus, você não precisa de nenhum homem. Você não precisa mais de um sacerdote. Você precisa de um mediador entre
a sua alma e Deus. Não é mais necessário um mediador entre sua alma e Jesus. Você pode ir até Ele de onde você estiver e como você estiver. Se você não tiver ninguém para te ajudar, não precisa se deitar e se preocupar como este enfermo, pois Deus é capaz de salvar por completo aqueles que vêm a Ele através de Cristo. No versículo 8, Jesus diz ao paralítico do tanque: levante-se, pega a sua maca e ande. E simples assim, né? E no versículo 9, imediatamente o homem ficou curado. Aquele homem não tinha ninguém para ajudá-lo, mas Cristo pôde ajudá-lo sem o auxílio de qualquer homem. Ele não podia se mover, apenas se rastejar, mas agora ele não precisa se mover nem 1 milímetro sequer, porque Cristo, a própria cura, estava lá. O poder da cura não estava no Deus Esculápio. O poder da cura não estava no homem a ser salvo por suas obras, seus ritos, sua religiosidade. O poder da cura não estava no tanque, nas suas águas. Mas o poder da cura estava naquele que venceria a própria morte. Por isso ele tem poder para dizer: morte, vai embora. Jesus Cristo traz o reino dos céus na terra. E Ele tem poder para salvar. Também vemos no texto a soberania divina. Pois em meio a tantos doentes, Jesus busca um único enfermo. E Ele cura somente este. O enfermo jamais pediu nada a Cristo. Sabia da sua situação. E Ele é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos. A salvação é o dom gratuito de Deus por Jesus Cristo. E a operação dela é algo sobrenatural. É realizada pelo próprio Senhor. E Ele tem poder para fazê-lo, por mais fraco que o pecador possa ser. Ou melhor, por mais morto que este esteja em seus pecados. Portanto, não é o doente que alcança a cura, mas é a cura que alcança o doente. Jesus é a própria cura. A salvação é um ato precioso de Deus. O versículo 9 diz que o homem ficou curado, pegou a maca e começou a andar. Quando Jesus diz: levanta-te, toma o teu leito e anda, Ele está exercendo o seu poder divino. Ele não disse no passado, em meio à escuridão, ao vazio, haja luz. E não houve luz. Suas ordens são atendidas com exatidão. E as suas ordens são fielmente anunciadas. O seu poder então ele se manifesta por meio deles. O paralítico poderia ter argumentado com Jesus, né? Como assim? Levanta e anda. Né? O que quer dizer com isso? Eu estou aqui deitado há 38 anos. E agora me pede para se levantar? Está brincando comigo, né? Está me zoando, Jesus? Isso aí é bullying, né? Mas ao mesmo tempo que Jesus dá a ordem, Ele também concede a fé e o poder para o necessitado. Precisamos ser sinceros, neste momento foi necessária muita fé por parte do paralítico. Não é? 38 anos enfermo, deitado, provavelmente já tinha desistido. De repente, um homem se aproxima e diz: quer ser curado? Levanta, toma o teu leito e anda. Acredito que aquele homem enfermo se encheu de tamanha fé e esperança. E em obediência, ele se levanta. E como ele desejou se levantar? Acredito que ele desejou se levantar mais do que nunca na vida dele. Então ele se move e ele se levanta para o seu espanto. E olha, seus pés estão curados.
Porque as palavras de ordem de Jesus concedem fé. As palavras de Jesus concedem poder e elas concedem a graça. A mesma palavra que libera poder para curar, libera a fé viva necessária e nos concede graça. Segundo o versículo, nós vemos agora então que isso aconteceu no sábado. Aqui nós poderíamos dividir o texto em duas partes. Primeiro, Jesus operando um milagre de cura. Depois, as consequências de ele realizar isto no sábado, né? João então começa a narrar o impacto desse sinal que foi realizado na frente de toda aquela multidão no dia de sábado. E esta é a própria declaração pessoal de Jesus quanto à sua divindade. Aqui ele começa a mostrar quem ele é de verdade. Temos um dos maiores discursos cristológicos, né, que aponta para Cristo na Escritura, aqui nesse texto. E nós vamos resumir isso em 3 grandes encontros. O primeiro encontro é o dos judeus com o ex-paralítico, né? Então, versículo 10 diz que os judeus pararam o ex-paralítico e disseram: hoje é sábado, não lhe é permitido carregar a maca. E de fato, a lei de Moisés proibia, né, qualquer trabalho ou carregar qualquer coisa em dia de sábado. O livro de Deuteronômio diz isso, o livro de Neemias também repreende os judeus que estavam carregando os fardos naquele dia. O livro do profeta Jeremias, né, também vai dizer que não se deve carregar qualquer coisa no dia de sábado, que isso pode trazer problema para você, né? Os judeus estavam corretos perante a lei de Moisés. E aquele homem então estava realmente quebrando o mandamento. Mas interessante é que os fariseus nem sequer se perguntaram, né? Este não era aquele homem coxo, paralítico, que há tantos anos estava lá no tanque, né? Eles parecem não se atentar, né, a esse pequeno detalhe, né? Que eles só querem então saber de acusar aquele homem e viver o seu legalismo, né? Vemos então como a religiosidade ela cega as pessoas e as impedem de enxergar a verdade, mesmo que essa verdade esteja embaixo do próprio nariz delas. O texto segue no versículo 11, 12 e 13. Jesus cura então o homem e ele sai andando, né, e carregando o seu leito como Jesus havia pedido. E ele mesmo nem agradece, né, a Cristo, e ele nem mesmo sabe quem o curou, diz o texto. Muito parecido com algumas igrejas também que nós conhecemos, que porventura as pessoas recebem a bênção, né, e simplesmente dão as costas, vão embora, né, porque elas, na verdade, já encontravam o que elas buscavam, né, somente o milagre. E aqui os judeus também eles queriam saber quem foi o transgressor que pediu para você carregar o seu leito, né? Quem foi que cometeu este pecado de te curar, né, no dia de sábado e pediu para você carregar o seu leito e andar? Mas esse homem não sabia quem curou, não sabia quem era. Ele recebeu o milagre e isso bastava para ele e foi embora. Mas agora nós temos nosso segundo encontro, né? Jesus reencontra então esse ex-paralítico agora. Ele reencontra ele no templo. Certamente esse não foi um encontro casual, não é? É Jesus quem novamente o encontra. E agora ele quer ensinar algo importante para esse homem. Este homem, enquanto era paralítico, ele não podia entrar no templo, né? Pela lei de Moisés, ele proibia qualquer deficiente entrar no templo. Mas agora ele estava no templo. Não sabemos qual a verdadeira intenção dele estar no templo, o texto não diz, mas agora Jesus o reencontra. Então ele o adverte: você está curado, né? Você já encontrou misericórdia de Deus. Ele já teve compaixão de você. Porém, não volte a pecar. Não volte a cometer aqueles pecados que você já cometeu e que lhe trouxeram essa situação. Muito que provável é o pecado de idolatria, né? Não peques mais. E não volte a pecar para que algo pior não lhe aconteça. Porque existe algo pior, né, do que ficar 38 anos aleijado,
deitado em um tapete, em frente ao tanque e abandonado por todos. Sim, existe algo muito pior: a condenação eterna. Jesus adverte esse homem e ele o chama para o verdadeiro arrependimento, fazendo com que ele cresça que Jesus era o Cristo e assim ele encontrasse a vida eterna. Pior do que sofrer 38 anos é sofrer eternamente após a morte. Versículo 15, o homem então vai dizer para os judeus que agora sabia quem o havia curado, né? Ele sabia agora, já sei quem me curou, foi Jesus. Não se sabe ao certo, mais uma vez, se a intenção dele qual era a intenção, ele dizer aos judeus, já sei quem me curou, né? Mas certamente ele estava prestando um serviço aos judeus ali, né? Com toda certeza. E no versículo 16, temos então o nosso último encontro, o encontro de Jesus com os judeus, né? Que agora o perseguem, porque estava fazendo essas coisas no sábado. Ele cura um homem há 38 anos, paralítico. Eles dizem que ele estava fazendo essas coisas, né, no sábado. Né? E o que Jesus vai dizer no verso 17 vai chocar os judeus. Né? Meu pai continua trabalhando até hoje, e eu estou trabalhando também. O ponto de Jesus aqui não era se ele quebrou ou não a lei do sábado, mas sim que Deus estava trabalhando continuamente, e como o próprio Jesus trabalhava continuamente, ele também era Deus. Deus não precisa de dia de descanso, né? Isaías 40 vai nos dizer isso. Para essa autodefesa então de Jesus, para que ela fosse válida, os mesmos fatores que se aplicam a Deus devem ser aplicados a Jesus. Então ali, Jesus estava dizendo aos judeus: eu sou o Senhor do sábado. É isso que Jesus estava dizendo. E o versículo 18 diz que o recado foi dado direitinho, não é? Porque os judeus entenderam. E agora não só o perseguiam, mas desejavam matá-lo. E ainda Jesus dá mais uma cutucada nos judeus, né? No versículo 19, Jesus agora está dizendo nitidamente, provocando os judeus, sendo cada vez mais enfático, vinculando agora diretamente o Pai às suas ações de cura do sábado. Ele dá a entender que o único que poderia fazer o que o Pai faz deve ser tão grande quanto o Pai. Então Jesus enfia a faca e agora ele dá aquela remexidinha, né? Para ver gritar. Nitidamente estava provocando os judeus. E seguindo o versículo 20 e 21, Jesus diz que fará obras ainda maiores. E fala então a respeito de ressuscitar os mortos e de dar vida. Agora então os judeus piram de vez, não é? Porque somente Deus tem o poder de ressuscitar os mortos. Versículos 22 e 23, Jesus também vai na verdade agora virar o jogo ali contra os judeus, falando sobre questão de honra, né? Vai dizer, na verdade, quem não está honrando o Pai são vocês. Porque quem não honra o Filho, não honra o Pai. E fechando esse relato de João, percebemos que, então Jesus faz 5 reivindicações de igualdade com Deus. Primeiro, ele diz que ele é igual a Deus em sua pessoa, né? Em versículos 17 e 18. Depois ele vai dizer que ele é igual a Deus em suas obras, como diz no versículo 19 e 20. Ele é igual a Deus em seu poder e soberania, diz no versículo 21. E ele é igual a Deus em seu julgamento, no versículo 22. E por último, ele diz que ele é igual a Deus em sua honra, no versículo 23. Jesus está dizendo, eu sou o Cristo. É isso que ele está dizendo aos judeus. Eu sou o Filho de Deus, o Messias esperado. Mas eles não o veem. E cegos pela religiosidade desejam matá-lo. A religiosidade mata, né? Mas nessa noite, irmãos,
após investigarmos um pouco desse terceiro milagre de Jesus, entender as suas consequências, no dia de sábado, gostaria de fazer a você a mesma pergunta que Jesus faz ao paralítico. Você quer ser curado? Como vimos, parece uma pergunta boba, mas ela é totalmente necessária. Quero te lembrar com esta pergunta do porquê você está aqui essa noite. Cuidado em vir à casa de Deus e você não saber o porquê veio. Muitas vezes nós entramos em modo automático no domingo, Nós entramos aqui, cantamos, sentamos para ouvir as orações, o sermão. Isso vira um hábito. Muitos vêm e vão apenas para que possam ter um local de culto para frequentar, E às vezes isso vira até mesmo um clube de relacionamentos. Jesus não deixou o paralítico satisfazer-se em estar ao lado do tanque. O paralítico estava lá com sua vã esperança e religiosidade, esperando ao lado do tanque há 38 anos. Mas ele desiste, em certo ponto. Isso virou um hábito para ele, então ele se acomoda à beira desse tanque. De repente, chega a Jesus e pergunta: quer ser curado? É como se dissesse: por que você está aqui mesmo? Você ainda se lembra por que você está aqui? Não adquira esses hábitos religiosos e ritualísticos, irmãos. Isso jamais te transformará de verdade. É Cristo quem desperta o seu desejo quando Ele pergunta: quer ser curado? É Ele quem nos fornece o poder e a fé necessária. E saiba, ninguém passa indiferente a Cristo. Não seja indiferente na sua igreja. Sirva o seu ministério, sirva o seu irmão, sirva a sua igreja com paixão. Cristo desperta esse desejo em nós. Ao contrário, na verdade, você estará negando o próprio Cristo. Ou Ele desperta em você esse verdadeiro arrependimento pelos seus pecados, esse desejo de ser transformado, de conhecê-lo verdadeiramente cada dia mais, não só de ouvir falar, mas de ter essa experiência sobrenatural de conhecer o Deus do milagre. Não apenas a experiência da caça ao milagre ou da bênção. Ou você será só mais um paralítico na borda do tanque, vivendo a sua religiosidade. Mateus 7, versículos 22 e 23 diz: muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não profetizamos em seu nome? Em teu nome não expulsamos demônios e não realizamos muitos milagres? Então lhes disse, Jesus dizendo: nunca os conheci. Afaste-se de mim, vocês que praticam o mal. O importante não é a operação dos milagres, o importante é conhecer o Deus do milagre. Conhecer Jesus verdadeiramente e crer que Ele é o Cristo, o Filho do Deus vivo. Pois os sinais seguirão os que creem e não ao contrário, não é? Se você tem Cristo, você tem tudo, irmão. E se porventura Deus não operar o milagre da cura, se porventura não operar o milagre da porta de emprego, o milagre da restauração do seu casamento, saiba que se você tem Cristo, você já tem o que mais importa. Jesus Cristo é a própria cura, Ele é a própria prosperidade, o Senhor Jesus é a própria restauração, Ele é o próprio milagre que andou entre nós. E lembre-se, o reino de Deus é chegado.
Todos os sinais são testemunhos visíveis do que é a eternidade, do que é o reino de Deus hoje. É como uma intromissão do que já está consumado na eternidade, no nosso tempo presente. É o Senhor da história, o Senhor do tempo, é o Senhor do sábado, interferindo na história humana. Jesus é, portanto, a nossa porta de acesso à eternidade. Portanto, os milagres são a própria eternidade, se encontrando com o nosso mundo presente, nosso mundo temporal. Quer ser curado? Lembre-se do porquê e por quem você está aqui hoje. Ore comigo, irmãos. Senhor nosso Deus, nosso Pai, que Teu Espírito Santo nos ajude a Te conhecer verdadeiramente. E Te conhecendo, possamos reconhecer que somos pecadores, que precisamos de um Salvador. Ajuda-nos a Te adorar em espírito e em verdade, deixando os falsos ídolos, deixando toda a religiosidade, deixando a busca do milagre sem conhecer o Deus do milagre. Ajuda-nos a confiar em Teu Filho Jesus, o único mediador entre Deus e os homens, nosso Salvador. Que nós aprendamos a guardar a Sua palavra para meditarmos em nossos corações e praticá-la, sendo sal e luz desse mundo. Assim nós oramos, em nome do Teu Filho Jesus, o Cristo. Amém.